Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro e, continuando, o que falar dos sujeitos? Parte 2, habilidade. Deem um print aí na tela, professores. EF08LP06, EF08LP06, EF07LP06C. EF07LP06C. Objetivos da aula: identificar e reconhecer verbos que necessitam de complementação direta ou indireta para construir sentido. Mauro? Muito bem, boa tarde, alunos, boa tarde, professores, professora Elaine. A gente está de volta aqui para continuar o nosso assunto da última aula, né? Na sexta-feira tivemos aí uma pausa, reprisamos a aula que tinha sido passada na quinta, então estamos de novo agora para fazer a sequência, né? Então a sequência de hoje, o que falar dos sujeitos, parte 2. Os conteúdos da aula de hoje, eu vou pôr aí na tela para vocês, a transitividade dos verbos e a importância das preposições nessas construções de oração, que a gente está trabalhando sujeito e predicado, né? Então vamos começar a aula de hoje. Antes da gente começar, a gente vai ter na tela daqui a pouco, mas antes da gente mostrar o chat, eu gostaria só de fazer uma introdução aqui, respondendo algumas participações de professores e alunos da aula anterior, que foi na quinta-feira, né? Esse é um assunto, falar sobre gramática, falar sobre essa questão da análise sintática, é um assunto que é super pesado, assim, na sala de aula, né? O professor de português, não é que ele não gosta, mas ele sente, né, que a sala meio que percebe que o assunto ficou um pouco pesado, porque é gramática, né? Fica cheio de nomenclatura, regras e tal. Então, o que a gente vai fazer? Um acordo que a gente vai fazer aqui que deveríamos ter feito na quinta-feira, né? Vamos propor assim, as aulas, elas precisam ser passadas, são conteúdos que foi observado certa deficiência, né, no ano passado. Então, a gente tem que voltar nessas habilidades para poder tratá-las. O que a gente pode propor aqui como acordo? Que os professores, aí na ponta, esses professores valorosos que nós temos, façam esse acompanhamento com os alunos, né? Essa dificuldade que às vezes o aluno tem de entender a nomenclatura ou de entender o processo, faça esse acompanhamento pós-aula. Porque aqui, infelizmente, em 27 minutos, né, 30 minutos, a gente não consegue fazer aquele detalhamento que faria na sala de aula, né? Aquela aula que o aluno passa sua dificuldade, a gente retoma, faz uma abordagem diferente, aqui não tem como fazer isso. Mas a gente está à disposição para ajudar. Então, vamos fazer a nossa aula e aí as dificuldades que forem aparecendo, os professores vão ajudando os seus alunos e a gente tem a nossa rede social, né, que a gente fez o Instagram, Língua Portuguesa CMSP _AF, pode postar lá os alunos, os professores, pode falar se teve alguma coisa da aula que é preciso retomar ou que é preciso reforçar, a gente ajuda, tá? Mas a gente vai ter que passar nesse tempo corrido, da forma meio corrida mesmo, infelizmente. Então, conto com a ajuda de vocês. Para começar, o chat está aí na tela. Quais verbos dessas 3 frases precisam de complementação? Então, isso aqui é de sondagem. Então, a gente não vai entrar antes no assunto, vamos primeiro fazer a sondagem. O A, Mariana dormia. Veja se precisa de complementação. A B, no recreio, os estudantes utilizam. E na C, a professora precisa. Quais desses verbos precisam de complementação? Vou dar para vocês um minutinho nessa primeira, para vocês introduzirem com a gente esse assunto e já voltamos. Retornando, então. O aluno Matheus colocou B e C. Deixa eu ver aqui. Fernando, B e C. Acho que é Iandra. D e C, ou C e D, né?
Ana Carolina, B e C. Evelyn, B e C. O Pedro colocou C e B, ou B e C. B e C, C e B. Isso aí. Né? Ótimo, as respostas estão assim muito boas, né? Os alunos entenderam a questão aí da complementação. Então eu vou voltar na tela com as atividades só para a gente dar uma lida e fazer juntos. Para a gente descobrir se um verbo na oração precisa de complemento, ou seja, se ele é transitivo, a gente faz aquela pergunta para o verbo o que ou de que, para que a gente consiga entender se precisa complementar com alguma informação para fazer sentido. Então, no primeiro caso, Mariana dormia, né? Se a gente perguntar, Mariana dormia o quê? Não tem necessidade de responder, não há uma resposta aí. Mariana dormia de quê? Talvez o de quê, a pessoa fosse falar, ela dorme de pijama, mas isso aí não é um complemento para o verbo, isso aí é circunstancial, né? É o modo como ela dorme, né? Então, o verbo dormia, ele tem sentido completo. Quando a gente fala que Mariana dormia, pronto, já tem sentido completo, a gente sabe que a pessoa está num sono. Agora, no segundo caso, no recreio, os estudantes utilizam, aí sim, utilizam o quê? Se eu não disser o quê, ou de quê, né, no caso, se fosse o caso, a informação está incompleta, ela está sem sentido. No recreio, os estudantes utilizam. Automaticamente, a minha pergunta, utilizam o quê? Utilizam, aí vocês podem mandar a resposta. Utilizam, sei lá, revistas, utilizam o celular, né? Utilizam o que mais? Jogos, né? Então, assim, o que eles utilizam no recreio? Aí, na C, voltando à tela aí rapidinho só para a gente mostrar, a professora precisa de quê? Então, a pergunta mostrando que o verbo necessita de complemento, e nesse caso, com uma pegadinha que a gente já vai explicar daqui a pouco. Então, a resposta está correta, os verbos que precisam de complementação B e C. Muito bem. Aí eu vou falar um pouquinho de transitividade do verbo, então. Olha lá. Verbo intransitivo é aquele que expressa sentido completo e, portanto, dispensa um complemento. Exemplo, as camponesas sorriam, né? Então, você não pode falar, sorriam o quê? Sorriam de quê? O motivo pelo qual elas sorriam não precisa ser, não é um complemento, elas simplesmente sorriam. Isso é um sentido completo, né? Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento para completar o sentido na oração. Eles podem ser diretos ou indiretos. O transitivo direto, o complemento vai se ligar ao verbo de forma direta, sem necessidade do uso de preposição, que a gente já vai falar sobre isso. Exemplo, as camponesas pegaram as flores. O verbo pegar é transitivo direto porque ele se liga ao complemento as flores de forma direta, sem usar preposição. Já o transitivo indireto, o complemento se liga ao verbo usando preposição. Olha o exemplo, as camponesas necessitam de materiais adequados para o trabalho. O verbo necessitar, quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, esse de, que é a preposição, liga ao verbo ao seu complemento, por isso o verbo transitivo indireto. Prosseguindo, falamos aí de preposição, então uma retomada, né? Talvez os alunos não lembrem de preposição, eu trouxe aqui as mais usadas para que vocês dêem um print na tela, guardem, depois vejam a aula novamente, para poder lembrar o que são as preposições. Essas palavras aí que unem orações, unem outras palavras, né, termos para dar sentido. Muito bem, preposição é a classe de palavras invariáveis que ligam dois elementos da oração subordinando o segundo ao primeiro, ou seja, o regido ao regente. O termo que vem depois da preposição é chamado de regido, o termo que vem antes, regente. As preposições mais comuns são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Tá? Então, essas são as mais comuns, as que você vai verificar na maioria das orações. Toda vez que entre um verbo e um complemento houver uma dessas palavras, a gente tem uma ligação indireta e a gente vai chamar o verbo de transitivo indireto. Muito bem. Vamos para o chat, atividade 1, vamos ver se vocês já captaram essa explicação. E aí a gente já volta corrigindo e reforça. Atividade 1. Os verbos destacados nas orações, né, que eu vou colocar abaixo, precisam de complementação de forma direta ou indireta. Identifique a transitividade, ou seja, que tipo de complementação precisa para esses verbos, conforme a legenda a seguir, indicando os respectivos complementos. Então, a legenda é essa. Se o verbo é transitivo direto, você vai pôr VTD. Se o verbo é transitivo indireto, VTI. Aí tem a alternativa A, né? Alternativa não. A sentença A. Guardo com devoção a lembrança do meu primeiro dia de escola. A B. A folhinha pregada à parede da vasta sala de jantar marcava 25 de maio de 1887, dia do meu aniversário. E a C, os alunos gostavam do horário do intervalo. 30 segundinhos, eles começam a responder, a gente já
pega aqui as respostas. Voltando. Vamos lá. A aluna Maria Eduarda colocou A e B, transitivo direto, C, transitivo indireto. A Yasmin colocou somente a letra A, transitivo direto. Ana Júlia, letra A também, transitivo direto. O Felipe colocou transitivo direto, transitivo direto, transitivo indireto. Vamos lá, deixa eu ver aqui mais. Aqui a Letícia colocou A e B, transitivo direto. Os três ela colocou como transitivo direto. E o Pedro Henrique colocou os dois primeiros como transitivo direto e a C como transitivo indireto. Muito bem. Maria Eduarda também colocou, né, VTD, VTD, VTI. E os alunos vão participando aqui. Então, assim, as respostas estão, a maioria que eu vi aqui, correta, né? Voltando para a tela, a gente pode ver como que ficaria a resposta da A, B e C. Guardo. Guardo o quê? Guardo. Sempre é bom fazer essa pergunta para o verbo, né? Guardo o quê? Ou, se for o caso, de que, quando se usa a preposição. Então, guardo o quê? Guardo a lembrança do meu primeiro dia de escola. Aí teve gente que colocou VTDI, né, porque viu aquele com devoção ali, aí falou, o com é preposição. Cuidado, porque às vezes esse complemento não é verbal, é uma adjunta adverbial, é só circunstancial. É a forma como ele guarda. Então ele guarda com devoção. Mas o que ele guarda, né? Ele guarda a lembrança do primeiro dia de escola. Então é só VTD, tá? Na A. A B. A folhinha pregada à parede da vasta sala de jantar marcava 25 de maio de 87, dia do meu aniversário. A folhinha pregada à parede da vasta sala de jantar marcava o quê? O dia do meu aniversário, que por acaso é o dia 25 de maio de 1887. E a C, voltando na tela, por gentileza, os alunos gostavam. Gostavam de quê? Gostavam do horário do intervalo. Então, perceba que o verbo gostar exige um complemento preposicionado, por isso, VTI. Então, VTD, VTD, VTI. Pelas respostas, eu estou vendo que os alunos já estão conseguindo captar bem a ideia dos complementos verbais, né, da transitividade do verbo. Vamos então para o chat 2, que esse aqui a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo, porque eu quero a participação de vocês imediata, já para a gente verificar se conseguiu entender e se consegue criar em cima do que entendeu. Tá? Então, nós temos aí a tabela na tela. Tá, eu já ia falar na lousa, já ia começar a riscar aqui na tela, tá? E vocês vão verificando. Ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 orações. Todas essas estão no caderno Aprender Sempre, tá? Aí vocês podem depois olhar lá no caderno Aprender Sempre de vocês. Vocês vão verificar que está lá. Beleza, a gente tem a primeira oração. Então vocês já vão participando de imediato, tá? Manda no chat que a gente já vai fazendo as nossas simulações aqui. A primeira oração começa com o sol cobre, né? Então, a gente primeiro precisa pensar se esse verbo cobre, que é o destacado, ele necessita de complemento. O sol cobre. Vamos lá. O sol cobre o quê? Será que precisa de complemento? Vamos ver se eles respondem se precisa ou não. Se precisar e quiser já mandar o complemento, manda no chat que a gente já vai colocando aqui. Vamos lá. A Pro Vilma colocou sim, né? Pro Helena sim também. Sim, sim. Ó, o Eduardo colocou o pátio. O pátio. O sol cobre o pátio. Né? A Pro Maria colocou... A paisagem. Paisagem. Muito bem, eles estão colocando sim. Então, o sol cobre. Se o sol rosto. cobre... Isso, legal. O sol cobre alguma coisa, então ele necessita de complemento. Então, no caso, ele é transitivo. Então, a gente colocaria o que ali naquela primeira linha? O sol cobre o pátio, né? Usando o primeiro exemplo, mas pode ser a paisagem, o rosto, como foi falado. Precisa de complemento? Sim, porque o sol cobre o quê? A pergunta coube.
A transitividade desse verbo é verbo transitivo direto, é verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto? Vamos lá, o sol cobre o quê? O sol cobre o pátio, a paisagem, o rosto. Existe preposição nessa ligação? Vamos ver o que eles respondem. Se existe, é transitivo indireto. Se não existe, ele é transitivo direto. Vamos às respostas, vamos ver o que vocês mandam. Aqui, ó, o Diego só colocou assim, precisa sim de complemento, que pode ser... Mas é Aí direto deu ou exemplo indireto? Vamos lá, ver se eles entenderam. VTD, né? O Fernando mandou. A Joyce, a professora Joyce também. O aluno Gustavo, VTD. Sim, é isso mesmo, porque você percebe, o sol cobre o pátio, esse o é um artigo, ele não é uma preposição, então não se considera uma ligação indireta. Ligação direta, então VTD. Muito bem, vamos para a segunda aí, ó. A poeira forma. A poeira forma o quê? Precisa de complemento, será? Manda a resposta do que a poeira forma e já respondendo se precisa de complemento. Se quiser mandar a resposta completa, já manda. O que ela forma, se precisa sim ou não, e se é VTD, VTI. Maria Eduardo colocou VTD. Né? Forma uma nuvem negra. Forma uma nuvem negra, a Procosma, né? Uhum. A Pro Ângela aqui manda, né? É isso que a gente pede mesmo, ó, o professor atento lá e já auxiliando o aluno. Lembre-se que a oração é sujeito mais verbo mais objeto, ou seja, sujeito mais verbo mais um complemento, né? Isso, ó, o aluno Nesse Eduardo caso. colocou sim, sujeira. O aluno Gabriel colocou sujeira, verbo transitivo direto. Sim. Beleza, então aí a gente já tem a poeira forma sujeira, precisa de complemento? Sim, e é verbo transitivo direto. Terceira frase aí, ó, uma rapazola atravessa. Uma rapazola atravessa. Atravessa o quê? Atravessa o quê? Coube a pergunta o quê? Coube, né, Pro? Você falar uma rapazola atravessa. O que ela atravessa? Faz sentido, sim. né, perguntar, né, o quê? Então, se faz sentido perguntar o quê, necessita de complemento. Então, vamos ao complemento, gente. Uma rapazola atravessa a estrada. Boa. Vamos ver se vem mais aí, Pro. Vamos lá aqui. Uma ponte. Uma ponte. A rua, a estação de trem. Muito bom. Então, A atravessar... Quem atravessa, atravessa alguma coisa, atravessa algo. Então, atravessar é um verbo transitivo direto, não precisa de complemento, né? Então, uma rapazola atravessa a ponte, a avenida, a rua, o rio. Precisa de complemento? Sim, precisa. É verbo transitivo direto? Sim, é verbo transitivo direto. Aí vem essa frase mais longa aqui, né? Os negros chapéus de sol dos homens e as pintalgadas... Por gentileza, na tela, para eles acompanharem, vamos ver. Olha lá. Na tela, aí. E as pintalgadas sombrinhas da senhora sobem e descem. O que sobe, desce, o quê? Sobe e desce de quê? Não, sobe e descem o quê? Sobem o quê ou descem do quê, né? Quem desce, desce de algum lugar. E quem sobe, sobe em algum lugar. Então, vamos lá. Vamos é lá. transitivo Samile direto, indireto. colocou sim, verbo transitivo direto. Direto. Sobe, então, o verbo sobe e descem juntos aí, né, fazendo uma tabelinha, os dois verbos, sobem e descem alguma coisa, né? Então, a gente pode pôr sobem e descem o quê? Os negros chapéus de sol dos homens e as pintalgadas sombrias das senhoras sobem e descem. Vamos as sombrinhas, lá. Nuvens. Então, sobem e descem vielas. as vielas, boas, pelas ruas. Tá vendo? Esse verbo ele fica entre ser transitivo direto e ser transitivo indireto. Vai depender do seu complemento, né? As pessoas estão colocando complemento, ora, usando preposição, né? Pelas ruas, na calçada, na escadaria e tal. Agora, sobem as escadarias, aí já é direto. Então, você percebe que esses verbos que a gente está utilizando, eles vão ter a transitividade dependendo do complemento que você quer colocar. Eles podem ser os dois, tá? Então, esse vai ficar para vocês decidirem conforme o complemento. E na outra frase, as estrelas enfeitam. As estrelas enfeitam, quem enfeita, enfeita algo, né? Então, as estrelas enfeitam o quê? Vamos lá. O céu, pode ser, professora Fabiana? Vamos lá, a professora Elaine vai pegando as respostas e vai mandando para a gente. Enfeitam a minha vida. Enfeitam a minha vida. Nossa, o verbo é foi bem intransitivo. poético, né? O verbo é transitivo. Intransitivo colocaram aqui. Eles colocaram intransitivo. Isso.
As estrelas enfeitam. Não, se a gente fala as estrelas enfeitam, vem a pergunta, enfeitam o quê? Porque as estrelas, quem enfeita, enfeita algo, né? Enfeita o céu, enfeita a roupa, enfeita a casa, enfeita o material escolar, enfeita, etc., o ambiente, né? Então, é necessário haver o complemento. Então, nesse caso, não é intransitivo. Ele é transitivo, e aí seria transitivo direto? Ó, a Procivana colocou aqui, enfeita a árvore de Natal. Transitivo direto, muito bom. As estrelas enfeitam o quarto, a Maria Eduarda também mandou, né? Aí a Cláudia colocou, a professora Claudinei, desculpa, colocou que é verbo transitivo direto. Muito bem. O negro noturno. Negro noturno, legal. A escola Barão de Monte Santo, legal. Já fez a promoção da escola aí. Enfeita o teto do quarto. Legal. Então, assim, vocês percebem que precisa de complemento, o complemento é ligado de forma direta, então, verbo transitivo direto. E, por fim, nós temos aí as estrelas brilham. As estrelas brilham o quê? Cabe essa pergunta? As estrelas brilham o quê? Quem brilha, né? Brilha alguma coisa? Não. Quem brilha? Onde, né? Brilha, né? Aí você pode dizer, por exemplo, o local que ela brilha, ou a forma que ela brilha. Mas não necessariamente é um complemento. Exatamente, né? Não é um complemento, aí é uma circunstância. Então, só para os alunos entenderem essa questão de circunstância que a gente fala, é a questão dos advérbios, sabe? Aquelas palavras que geram circunstâncias que mostram a forma, o modo, o tempo, né, que as coisas acontecem. Então, quando a gente está falando disso, a gente não está falando de complemento verbal, a gente está falando de circunstância. As circunstâncias não complementam o sentido do verbo. Que a Pro aqui até perguntou, a Pro Tânia, onde? É que você está explicando onde agora, as né? estrelas brilham, né? Então, por isso que é bom guardar, para os alunos guardar esse macete aí, de que a pergunta ao verbo tem que ser o quê ou de quê. Não é outra pergunta. Qualquer outra pergunta vai gerar confusão. Então, as estrelas brilham o quê? Não cabe. Fica estranho. As estrelas não brilham o quê? As estrelas brilham de quê? Também não cabe. Então, aí não é um complemento verbal. O fato de eu falar as estrelas brilham já tem sentido completo. E aí a gente chama isso de quê? Verbos intransitivos, ou seja, eles não transitam. Eles estão ali estáticos porque o sentido deles está completo. Quando eu falo alguém morreu, né? Desculpa essa expressão aqui, é um verbo intransitivo. Então, a gente fala alguém morreu, você pode falar do que a pessoa morreu. Mas o fato de eu falar alguém morreu já é um sentido completo. Acabou. Eu não preciso falar mais nada. Ou alguém nasceu, né? Que é melhor falar, né? Alguém nasceu. Nasceu. Pronto. A Pro Luciana deu um exemplo aqui legal. Brilhar já é o suficiente, basta. Exatamente. Brilho já é suficiente. Já está brilhando, não precisa dizer como está brilhando, nem onde está brilhando. Está brilhando. E isso é ótimo. Os alunos do 9º ano aqui brilham muito. É importante também falar, isso aí vale para os alunos, né? E para os professores que estão ajudando a gente aí na ponta, que estão dando força aí no auxílio aos alunos, que muitas vezes tem alguns professores que comentam. A gente deu uma pincelada nos comentários dos professores, e eu acho ótimo os professores entrarem aqui no chat, fazendo os comentários, né? Dando ideias, dando sugestões, né? Né, Pro? E aí teve um professor que colocou mais ou menos assim, por que não usam frases mais fáceis, né? Frases menos complexas, para que os alunos consigam entender o processo de encontrar sujeito e predicado? Bom, eu vou dar minha resposta aqui, não é verdade absoluta, tá? Não existe a verdade absoluta, a gente vai debatendo, vai discutindo e vai chegando num consenso. Como a gente trabalha a questão da gramática ligada ao texto, porque a gramática por si só, ela fica sem sentido, né? Você chegar na sala de aula e falar, vou te ensinar análise sintática, e ficar colocando frases na lousa, tipo, a garota foi à praia, a menina não gosta de café, essas coisas ficam deslocadas do contexto do aluno. Por que o aluno não assimila? Porque ele vê aquela frase e depois ele não consegue perceber a importância daquela frase na vida dele. O que o aluno percebe é que ele lê textos, o aluno produz textos. Então, quando ele está em casa, ele está ouvindo música, ele está lendo o que está no jornal, né? Ele está lendo o que está na revista, no livro, ele lê o que está no cartaz que ele encontra no mercado e tal. E aí, em cima daquilo, ele associa a importância do que ele aprende na escola. Como a gente trabalha a questão da leitura, e na aula passada, né, de quinta-feira, reprisada na sexta, a gente teve até um texto para ler, para poder começar a falar sobre o sujeito, é em cima das frases do texto que a gente trabalha, exatamente para o aluno perceber a conexão entre o que ele aprende com o que ele vai consumir, né, Pro? Porque, assim, é importante isso, fazer esse link, porque se você fica fazendo coisas desconectadas, quando chegar em casa ou quando chegar em momentos
e que o aluno está de lazer, ele não consegue perceber a conexão entre o que ele aprendeu e o que ele está lendo ou o que ele está produzindo. Daí a importância de fazer a conexão, porque senão o aluno não consegue depois perceber por que eu preciso entender que o complemento verbal, hora tem preposição, hora não tem, por que a oração é subordinada e a outra é coordenada, né? Toda essa questão da conjunção, todo esse processo, por quê? Porque isso vai ajudá-lo a perceber, a decifrar os textos e a compor os seus textos também. Então, por isso que a gente faz aqui a conexão e a gente pede que os professores, obviamente, que são muito capazes, né, são professores como nós, estão aí, faça esse link com os alunos, né, mostrando para eles a importância de ter essas frases contextualizadas com os textos que eles produziram. Muito bem, Pro. Tem mais alguma coisa que a gente pode falar, Pro? Não, tá certinho o que você falou. Tá Colaboração certinho. de professores ótimas, né? Aqui. Sim, sim. Então, extremamente participativos, os professores ajudam muito, e é importante, tá, esse feedback que vocês vão dando, porque a gente vai percebendo, a gente é professor que nem você aqui, então a gente entra lá para fazer o nosso slide, com esse feedback que você dá, a gente consegue produzir um slide um pouco melhor, com algumas técnicas melhores, para poder atingir os alunos, que a gente sabe que são diversos. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula, né? O que vimos hoje? A transitividade dos verbos e a importância das preposições para definir a classificação dessa transitividade. Tá? Não esqueçam de avaliar a nossa aula, vai ter a tarefa depois postada lá para os alunos, e até a próxima aula, que a gente já vai falar de um outro assunto, a gente vai sair um pouquinho aí do sujeito, tá? Fiquem tranquilos. Até lá. Obrigado, professora Elaine, obrigado a todos. Obrigada, Mauro, equipe, alunos, até mais.